Oi, gente. Eu sou Ivan Ivanovic, sou instrutor de fotografia das oficinas culturais de Paranaguá e essa é a nossa oficina de fotografia. Essa é a oficina de número, é a 16ª aula em vídeo, né, de número 16, portanto, tá? E nós já estamos no terceiro mês de aulas por vídeo, né, em função da pandemia, né? E hoje nós vamos conhecer, digamos assim, né, tentar mostrar um pouquinho para vocês o trabalho de um fotógrafo muito importante, muito admirado na história da humanidade, na história da fotografia, na história da humanidade, que é o Henri Cartier-Bresson, um fotógrafo francês que nasceu em 1808 e morreu em 2004, né, com 95 anos. Tá? Então, se a gente digitar o nome deles, por exemplo, em qualquer site de buscas, como esse aqui, por exemplo, é o Google, a gente já vai ver uma porção de fotos famosas e vai ver a imagem do próprio Cartier-Bresson. Tá? Então, é uma maneira muito fácil de a gente tomar contato aí com os fotógrafos como ele. Tá? Eu peguei também aqui essa página Webmania, né, um blog bacana, né, que fala aqui um pouco da vida dele, né, de como ele, né, vai mostrando algumas fotos dele, né. O que se fala sobre a fotografia do Henri Cartier-Bresson, ele é um fotógrafo essencialmente de rua, um fotojornalista e um fotógrafo de rua. Ele praticamente criou a fotografia de rua, né? Ele gostava muito de pegar sua câmera e sair pela rua fotografando o inusitado lá de onde ele estivesse, né? Então ele tem trabalhos super interessantes do tempo que ele morou no México. Também muitas fotos fantásticas dele foram feitas em Paris mesmo, onde ele morou também, e em outros lugares ao redor do mundo, né? Ele também foi fotojornalista, cobriu guerras, cobriu, né, situações aí mais, né? Mas o principal da fotografia do Cartier-Bresson é a fotografia de rua, tá? Ó, o Wikipedia também é uma fonte relativamente confiável, assim, de informação, etc., né? Apesar de não trazer muitas imagens aqui, quase não traz nenhuma imagem da obra dele, mas é bom para a gente ter alguma referência aqui, né? Ó, tem a primeira câmera Leica que ele usou, tem uma foto dele aqui, etc., né? Então, essa também é uma fonte, digamos, bacana, né, de informação sobre um fotógrafo como ele. Eu separei dois vídeos, são dois vídeos feitos por duas moças brasileiras, né? Uma procura dar um panorama mais geral aí da vida do fotógrafo, e o outro fala de uma exposição em si que veio para o Brasil há alguns anos, né? Eu vou deixar o primeiro vídeo com vocês aí e comento na sequência. Eu só peço que vocês prestem atenção nas partes que ele fala. Vamos tentar fazer o possível aí para não atrapalhar a legenda, né? Ele além de fotógrafo, ele é considerado também uma espécie de teórico da fotografia. Ele criou o conceito do momento decisivo na fotografia, que é um conceito que explica boa parte da estética fotográfica, né? O que é um instante decisivo? Você tem que estar atento, porque a fotografia ela acontece num instante e ela deixa de acontecer, né? Aquela fotografia genial, fantástica, às vezes é uma situação simples, né?
mas ele acontece e passa, tá? Depois a gente trabalha um pouco mais esse conceito, mas só para explicar para vocês muito simplesmente, digamos, você está numa praia, né? E só o mar em si, a água, o sol, isso já tudo é bonito, né? Mas você está ali com a câmera fotográfica, quer fazer uma foto bacana, etc. Se você se der o trabalho de prestar atenção e ter um pouquinho de paciência, uma hora vai passar uma gaivota, vai ter né? Vai ter uma criança correndo na água, vai passar um barco bonito, etc., uma garça ou qualquer outro bicho, né? Então, uma foto de uma praia, ela é bonita, mas uma foto de uma praia que tem algumas garças voando de maneira bacana, ela é 10 vezes mais, né? Quer dizer, você acrescenta elementos na foto, né? Que eles só aconteceram naquele instante, né? Não que gaivota na praia seja algo raro, mas é só para dar um exemplo. É lógico que isso de instante, né, não é uma coisa de vida ou morte que aconteça uma única vez, mas quando a gente tem um pouquinho de paciência com a fotografia, quando a gente se propõe a ficar esperando, né, quando a gente se propõe a interagir com uma paisagem, com uma situação, etc., e tentar capturar algo de inusitado, algo de raro, algo de estético mesmo, de bonito, isso pode mudar muito a qualidade da fotografia da gente, tá? Então vamos lá, o primeiro vídeo sobre o Cartier-Bresson. Olá, eu sou a Patrícia de Camargo, esse é o Top 100 e hoje nós vamos ver um artista que é considerado o pai da fotografia moderna, ou como mínimo o pai do fotojornalismo. Ele é Henri Cartier-Bresson. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Ele começou estudando pintura, se uniu com os surrealistas, mas já em 1926 fez as suas primeiras fotografias. E a fotografia e as viagens vão ser duas constantes na sua vida, mais ou menos até a década de 1970. E além de viajar, ele também morou em muitos lugares, como no México, como na Espanha, Estados Unidos, Índia, é uma loucura, Japão. Em 1932 ele comprou a sua primeira Leica, e aqui eu já vou te contar uma coisa que ele fala sobre fotografia, que para ele a câmera era uma extensão do seu próprio braço, e para você sentir esse estreitamento, essa estreita ligação com a sua câmera, você tem que ter uma lente que você use muito. Você pode ter várias lentes, ok, mas tem que saber aquela lente do coração, e isso ele tinha, e isso era para ele fala quando as pessoas perguntam como tirar boas fotos, que isso é uma coisa importante, você criar essa relação com essa lente. E um ano depois que ele comprou a sua primeira Leica, em 1933, ele já fez exposições em Nova York e também na Espanha. Além disso, ele trabalhou, sabe com quem como assistente? Com o Jean Renoir, o famoso diretor de cine, que é filho de quem? Do nosso Renoir, o pintor impressionista. Durante a Segunda Guerra Mundial, você não vai acreditar, ele foi aprisionado pelos alemães. Teve 2 tentativas de fuga frustradas, até que numa terceira ele foi ajudado por uma organização secreta e conseguiu escapar da prisão. Depois disso, entre 1946 e 1947, ele vai morar nos Estados Unidos e o MoMA vai dedicar a ele uma exposição monográfica. E durante que eles estavam ali arrumando a exposição, ele e outros fotógrafos vão criar uma agência que vai ser muito importante para o mundo da fotografia, que é a Magnum. E ele criou com quem? Com Robert Capa, com David Seymour, William Van der Vet e George Roger. E a Magnum veio a impulsionar o sistema cooperativo na fotografia. A agência permitiu que os fotógrafos trabalhassem de forma muito mais livre e sem as ataduras de um meio de comunicação. Depois da morte do Stalin, ele foi o primeiro que permitiram que fosse lá tirar fotos na União Soviética. Também foi o primeiro fotógrafo a expor no Museu do Louvre. E agora eu quero te mostrar talvez uma das suas fotos mais famosas.
Mas eu não vou te mostrar porque ela é a mais famosa, ou uma das mais famosas. Mas sim, porque eu vi um documentário, que vou te deixar o link aqui na descrição desse vídeo, em que ele mesmo contava como ele tirou essa foto. Eu achei muito interessante. Essa foto é de 1932 e foi realizada em Paris, junto à Gare de Saint-Lozère. Ele comenta com o entrevistador que ele não conseguia ver direito o que ele estava fotografando, porque tinha umas tábuas de madeira e por isso que a foto está meio distorcida. E que ele colocou a máquina, sabe? Ele tirou a máquina do pescoço e colocou entre essas tábuas. O entrevistador perguntou, mas você não viu o homem pulando? Ele, não vi. Então ele fala, foi sorte? Ele fala, o fotógrafo responde, o Henri Cartier-Bresson, sempre se trata de sorte, é a única coisa que existe. Só a sorte importa. Mas ele arremata, é preciso estar preparado. Preparado para quê? Para captar esse momento em que nascem as grandes fotos, que ele chamou de momento decisivo e que acabou virando um livro. Esse livro foi ilustrado por um de seus amigos, o pintor Henri Matisse. E tem um vídeo aqui no YouTube que ele mostra um apêndice desse livro, é bem interessante, também vou linkar aqui para você na descrição do vídeo. E nesse vídeo ele fala de um dos pontos essenciais, que até o próprio Cartier-Bresson conta também no documentário, que para ele era a geometria, que o que ele trabalhava era, na composição, era a geometria das formas, trabalhava com essas formas, e que ele tinha no olhar intuitivamente a proporção áurea. O que é a proporção áurea? É uma proporção que está na natureza, que se desdobram as formas e gera harmonia, gera coisas que são legais de ver, nem sempre está relacionada com a beleza em si. E os pontos de confluência dessa proporção áurea atraem nosso olhar. O nosso olhar é atraído por ela. E os bons artistas trabalham com isso para levar o nosso olhar pelas suas imagens. Essa foto, por exemplo, eu tirei desse vídeo do YouTube, em que ele mostra a proporção áurea nas fotografias e a gente vê claramente que realmente o Henri Cartier-Bresson tinha isso interiorizado. E agora você deve estar pensando, mas será que ele não retocou essas imagens? Não, senhores, ele era contra os retoques. No nosso mundo hoje, né, que todo mundo retoca tudo e quase não é mais foto e vira basicamente uma ilustração gráfica, ele não. Naquele momento mesmo, era super normal os fotógrafos, quando tem o negativo, iam positivar no papel, cortar, arrumar um pouco a composição. Ele não, para ele a fotografia era o clique, era a captação desse momento decisivo. Quem sabe a gente devia tentar mais isso, né? Retocar. Até falo por mim mesmo, tá? Não é nenhuma crítica a ninguém, assim, até eu mesmo retoco, acho que demais as fotos. E a gente nunca treina o nosso olhar, né? Porque depois é muito mais fácil. Fala assim, vou tirar qualquer coisa. E ele não, falava que você tem que estar lá, que você tem que estar preparado, que você tem que tirar muita foto até que saia essa foto incrível. E você não vai acreditar, mas ele não se considerava um retratista, apesar de ter feito fotos mágicas de Picasso, Matisse, Giacometti, que era super seu amigo, Simone de Beauvoir, Sartre, Camus, Marie Curie, Coco Chanel, uma loucura essas fotografias. E ele gostava que fossem naturais, que as pessoas não tivessem tempo de colocar uma máscara, assim, sabe? De se mostrar, posando e nada. E para que fosse natural, sabe o que ele fazia? Principalmente nas fotografias de rua, ele chegou a pintar as partes metálicas da câmera para que não refletissem a luz e ele passasse desapercebido. Então, antes das pessoas colocarem esse personagem para que ele fotografasse, ele queria fotografar realmente o que elas eram. E quando ele estava fotografando um personagem, por exemplo, como pode ser essa foto aqui do Francis Bacon, ou outras fotos de outros artistas, claro, né? As pessoas começavam a conversar, daí ele falava, mas eu tinha que estar altamente concentrado. Então, eu falava besteiras e tal, mas eu nem me ouvia. Eu só olhava. E pergunto para ele, é possível aprender a olhar? Est-ce qu'on apprend à regarder? Est-ce qu'on apprend à baiser? Chut, coupe. Non, mais un de ces jours, il y aura des professeurs, profs de tout. Apprendre à regarder, quoi, c'est d'aller au Louvre et de voir, je sais pas, de voir ou les Rubens. Ça vous apprend à baiser, peut-être aussi de voir les Rubens. Ou ça donne envie de baiser. Il n'y a que ça qui compte, dans le fond. C'est l'amour. Pas seulement l'amour physique, mais l'amour tout court, quoi. Muito
muito bacana ver o Cartier-Bresson falando, né? Eu gosto muito, principalmente. Pessoalmente, eu gosto muito, né? Eu já vi esse vídeo diversas vezes, eu já procurei essa entrevista, já vi outros trechos dessa entrevista. Eu acho ele um gênio. E por mais que tenha a questão do instante decisivo, né, do momento decisivo na fotografia, as fotografias dele são muito simples, né, uma simplicidade, mas são muito tocantes também. Eu acho muito emocionante o trabalho dele de fotógrafo, né? A simplicidade, a força da fotografia dele vem da simplicidade, dessa maneira de olhar o mundo, as coisas simples do mundo, né? Mas procurar assim a poesia nisso, né? Ele tem muito disso, né? Na fotografia dele, tá? Eu nunca tive a oportunidade de ver pessoalmente uma exposição do Henri Cartier-Bresson, apesar de que já teve em Curitiba, mas eu não pude na época, estava fora da cidade, enfim. Mas eu vou passar outro vídeo que fala sobre uma exposição dele, e também fala, né, é de uma época mais inicial da carreira dele, como fotógrafo, e fala dessa exposição do Bresson que teve em São Paulo, tá? Então eu deixo aí vocês com este segundo vídeo. Que maravilhoso isso! Oi, meus amores, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre o fotógrafo francês Henri Cartier-Bresson. Esses dias eu li um texto dele escrito em 1952, chama O Instante Decisivo. E eu vim aqui na Fiesp ver a exposição de fotos do início da carreira do Bresson. Esse cara é genial! No texto ele conta que quando ele era pequeno ele pintava com frequência. A pintura e o desenho vieram antes da fotografia e ele tinha uma câmera Brownie Box só para tirar fotos de lembranças das férias. Aos 22 anos ele faz uma viagem de um ano para a África, ele compra uma câmera que acaba mofando. E aí aos 24 ele compra uma Leica e sai para uma viagem pela Espanha, França, Itália, México, Cuba. E essas imagens estão na exposição da Fiesp. Ele conta no texto que a partir desse momento a câmera se tornou um prolongamento dos seus olhos. Ele diz: andava o dia inteiro com o espírito alerta, vagando pelas ruas para tirar fotos no calor da hora. Fotos que fossem como flagrantes delitos. Tinha sobretudo o desejo de captar numa única imagem o essencial de uma cena que emergia. No texto O Instante Decisivo, ele fala sobre os 5 elementos que envolvem a fotografia. São eles a reportagem, o tema, a composição, a técnica e os clientes. Começando pela reportagem. A reportagem é um grupo de fotos que reúne os diversos temas que fazem parte de uma história e que não puderam ser registrados em uma foto única porque não estavam reunidos no mesmo lugar. E reunir esses elementos à força seria uma trapaça. Um acontecimento é algo muito rico e o fotógrafo ele tem que girar em torno dele, mas não há uma solução padrão. É preciso que se tenha consciência do que está fazendo. Às vezes você acha que tirou a foto mais poderosa, mas tem que continuar fotografando porque não tem como prever se outros acontecimentos vão se desenrolar. Por outro lado, você não deve metralhar com a câmera, acumular esboços inúteis que só atravanca a memória e prejudica a nitidez do conjunto. O olho ele não pode se descuidar, não pode ficar vago, ou você corre o risco de perder o instante. E aquele instante, depois que acontece, ele desaparece. Ele não acontece nunca mais. Ele também diz como é importante a relação que o fotógrafo estabelece com as pessoas e quão imprescindível é que elas se esqueçam dele e da câmera. O próximo elemento é o tema, e tudo que acontece no mundo pode ser um tema. Pode ser um acontecimento gigante ou um detalhe muito simples. Ele fala, por exemplo, sobre o retrato e o desejo das pessoas de se perpetuarem, que foi um tema abandonado pela pintura. E ele diz que os fotógrafos se divertem muito com o retrato, porque é uma possibilidade de retratar a semelhança entre as pessoas num álbum de família, por exemplo, e como é importante integrar o habitat das pessoas à foto e, de novo, fazer ela esquecer a câmera e o fotógrafo, porque não há nada mais fugaz que a expressão de um rosto. Que maravilhoso isso! Ele diz que quando você precisa elogiar o fotografado com a fotografia, não sobra verdade. O próximo elemento é a composição e eu fico pessoalmente estarrecida
com a composição do Cartier-Bresson, a coisa da geometria, as formas. É isso, a relação com os objetos, o recorte do olho, a coordenação dos elementos visuais, a forma, as linhas. E o fotógrafo, ele trabalha com um mundo em movimento. Então, ele tem que desenvolver instintivamente os lugares geométricos, sem que a foto perca a vida. Ele não pode ficar ali calculando a hora que ele vai tirar a foto, porque é isso, o instante ele é fugitivo. E você não consegue consertar a foto depois de feita, não faz sentido recortar as bordas, ampliar negativo. Os ângulos legítimos, eles são o da composição no instante em que a foto é tirada. O quarto elemento é a técnica e como é importante o fotógrafo dominar a técnica para capturar o que vê, para o resultado, para a convicção que a foto produz. A câmera é um instrumento que o fotógrafo precisa estar à vontade. O manejo dela, o diafragma, as velocidades, tem que se tornar um reflexo, como mudar a marcha de um carro. A parte técnica não tem que ser um assunto. O último elemento são os clientes e a responsabilidade que o fotógrafo tem de abreviar o pensamento na linguagem fotográfica. Ele conta que ficou muito emocionado quando vendeu a primeira foto a uma revista e que a relação com as publicações é muito importante. Por outro lado, a revista às vezes molda o conteúdo do fotógrafo às suas próprias necessidades, com legendas, por exemplo. O fotógrafo, por sua vez, quando ele está criando uma imagem, ele não deve se prender à paginação, pensar em fazer uma foto que ocupe a página inteira. O paginador é quem vai pensar isso. Enfim, a fotografia é uma fração de segundo que guarda ao mesmo tempo o significado de um fato e a organização das formas visuais que exprimem esse fato. A parte final do texto ele diz uma coisa legal. Vivendo, descobrimos a nós mesmos, ao mesmo tempo que descobrimos o mundo exterior. Ele nos molda, mas também podemos, de nossa parte, agir sobre ele. É preciso estabelecer um equilíbrio entre esses dois mundos, o interior e o exterior, que afinal, ao longo de um diálogo constante, são um só e o mesmo mundo, o mundo que devemos comunicar. Eu vou tentar mandar o texto completo para vocês lá no grupo do Facebook. Vamos conversar aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam do Cartier-Bresson e o que mais a gente pode conversar sobre fotografia aqui no canal. Se inscreve, não esquece, se você não é inscrito, dá like nesse vídeo, redes sociais pra gente se falando. Um beijo enorme, amo vocês. Tchau. Bom, gente, eu espero que esses 2 vídeos aí tenham possibilitado aí a vocês terem um primeiro contato aí com a obra do Henri Cartier-Bresson. É possível, né, com um pouquinho de pesquisa na internet, achar muitas fotos bacanas dele, né? Tanto ali simplesmente pelo Google e indo em imagens ou procurando em sites, né, que tem trabalhos mais elaborados, né, comentários, referência de quando e onde as fotos foram tiradas e tudo mais, tá? No YouTube tem diversos documentários sobre ele, diversos vídeos, muitas análises sobre as fotos dele, tá? Eu mesmo já usei com vocês aqui algumas fotos dele, né? Eu lembro daquela da bicicleta que faz né, uma curva, né? Então a noção de proporção e de geometria parece que ele tinha uma calculadora geométrica na cabeça, porque as fotos dele têm uma precisão geométrica, né, na distribuição dos elementos no quadro fotográfico que é única, né? E tem uma força muito grande. Ele mistura muito a arquitetura com as pessoas, né, principalmente a arquitetura simples da Europa, da África, né? Os prédios, essas casas simples, mas, né, com ângulos, com sombras, com luzes, com caminhos, com percursos, né, que o ser humano pode fazer ali naqueles lugares, né? Os elementos dele que ele coloca nas fotos são assim, um enquadramento, é uma perfeição assim, das fotos dele, né? E eu acho que a gente olhar e procurar entender, fazer uma leitura mais cuidadosa dessas imagens, né? A gente procurar encontrar, né, os padrões de beleza, procurar se identificar, né? Procurar entender por que tanta gente gosta e admira o Cartier-Bresson como um dos fotógrafos, talvez o fotógrafo mais importante, né,
da história da fotografia, né? Que ainda é uma arte recente, digamos assim, perto das outras, né? Ela é, digamos, uma filha da pintura, mas, enfim, né? A fotografia, ela requer técnica, mas ela não requer aquele tipo de técnica que um pintor tem que ter para desenhar, né? Ele requer uma técnica mais mental, né? Por exemplo, um músico tem que ter uma habilidade física nas mãos, né? O fotógrafo, ele tem que ter mais um olhar que você constrói, né? A fotografia, né? Pegando a máquina que a gente tem à disposição, pode ser o celular, pode ser uma máquina simples, pode ser uma máquina sofisticada, tanto faz. Tá? É lógico que as fotos vão ficar diferentes em qualidade de detalhes e de profundidade de campo, né? É lógico que uma máquina mais sofisticada vai render fotos de mais qualidade. Mas o olhar, gente, a gente constrói na cabeça. Então, a foto, o principal dela, né, tá no olhar, na cabeça da gente, né? O Cartier-Bresson, durante a maior parte da vida dele, usou máquinas de qualidade muito inferiores àquelas que a gente tem disponíveis hoje em dia, né? Então, né, as fotos são em preto e branco, muitas delas com baixa nitidez, etc., fruto de, né, câmeras de 60, 80 anos atrás, né? Então, a qualidade do equipamento é importante, mas não impede que a gente faça uma fotografia bacana mesmo com equipamento de baixa qualidade hoje em dia, que, digamos, seria os equipamentos mais disponíveis, que são os nossos telefones celulares, que todo mundo tem hoje em dia, né? Todo mundo, é lógico, é um exagero, mas pelo menos quem acompanha o curso aqui tem, né, um smartphone com câmera, né? Com câmeras, a maioria delas com mais de 10 megapixels e tal, né? Coisa que esses fotógrafos do século XX não chegaram a ter, conviveram muitos deles, né? Muita gente também faz uma relação entre a fotografia do Sebastião Salgado com a do Henri Cartier-Bresson, colocando os dois chegaram a trabalhar juntos, né? A agência que o Cartier-Bresson fundou, a agência Magnus, né? O Sebastião Salgado foi associado a essa agência, né? Trabalhou para essa agência, né? Diversos grandes fotógrafos do século XX trabalharam para essa agência. Então, tem gente que relaciona aí né, nas comunidades, nas redes sociais, tem vídeos sobre isso, comparando o estilo fotográfico de um e de outro, que são muito diferentes, né? O seu Salgado é mais aquele negócio grandioso, daquela foto, né, com aquela produção, com aquele cenário, né? As fotos que ele explora a luz, etc. E o Cartier-Bresson é muito mais simples a fotografia dele, né? Mas, de certa maneira, os estilos dos dois caminham paralelos, assim, se completam, né, digamos assim. Tá? Vamos falar um pouco disso mais na nossa monitoria de quinta-feira. Tá bom, minha gente? Espero que vocês tenham gostado do Bresson e espero que vocês continuem aí. Procurem listas, os melhores fotógrafos de todos os tempos. Sempre vai ter coisa bacana para a gente ver. Sempre vai ter coisa bacana para a gente ver. Tá? E também tem muito fotógrafo bom hoje em dia que a gente tem que, né? Eu vou procurar e seguir em frente aqui mostrando outros fotógrafos aqui nacionais. Tem outros grandes mestres aí que fizeram fotos fantásticas e estão aí, né? Isso tudo está de graça para a gente aí, entre aspas, né? Claro, precisa ter acesso à internet, precisa ter computador, né? Mas tá aí, né, gente? A gente já tem esses materiais. Então, não custa nada usufruir disso aí, aproveitar isso para construir também o nosso olhar fotográfico, tá bom? Nos vemos na quinta-feira. Quinta-feira, a partir das 17 horas, no canal no Facebook da Fotografia Secultura, tá?
facebook.com/fotografia Secultura. Ou busquem por Fotografia Secultura Paranaguá. Tá bom? Um abraço a todos e até mais.